Abra sua Bíblia, por favor, no texto de Oséias, profeta Oséias, capítulo 1. Nós fazemos essa leitura. Oséias, capítulo 1. Nós lemos aqui no início do culto, Oséias, capítulo 11. Talvez você já deve estar com a Bíblia aí marcada no livro de Oséias. Oséias, capítulo 1. Esse é o primeiro dos profetas menores da Bíblia. Nós estamos estudando aqui uma série nos cultos da noite. A princípio, essa série ia até o livro de Daniel. Domingo passado, mês de agosto, nós estamos conversando sobre a vocação profética da igreja. E para isso estamos olhando para os profetas, mas não temos como objetivo fazer a exposição do texto todo do profeta, de todo o livro do profeta, mas pensar sobre a vocação, o desafio que Deus deu àquele profeta na sua época, a missão que Deus deu àquele profeta na época que ele viveu, no seu contexto, as características do chamado de cada um desses profetas, mas também o anúncio ou a mensagem que eles tinham para trazer lá naquela época do Antigo Testamento. Nós começamos em Isaías, percorremos Jeremias, Ezequiel e Daniel. Tenho sido bastante edificado nas minhas leituras e meditações durante a semana, e também enquanto eu estou pregando aqui tem sido uma bênção para a minha vida, não sei para os irmãos, mas para mim tem sido. E por causa disso, orando e pensando durante esse tempo, nós vamos alongar. A gente vai até o texto de Malaquias. São 12 profetas menores. Geralmente é aquela parte da Bíblia que a gente menos conhece, uma das partes da Bíblia que geralmente os cristãos menos conhece, porque às vezes é difícil ler os profetas e entender a época que ele estava inserido, entender a mensagem, o que é que isso tinha a ver com a vida da gente. Muitas vezes eles usam uma linguagem assim diferente, então é difícil. E um dos objetivos que eu gostaria de ter também nesse tempo é de alguma forma dar aos irmãos uma espécie de arcabouço, ou abrir um pouco os olhos, abrir um pouco a mente dos irmãos, para quando a gente for ler o profeta, a gente já vai entender um pouco melhor. Quando você for ler Oséias, você vai entender um pouco melhor o que ele está dizendo. Quando for ler Joel, quando for ler Obadias, ou quando for ler Jonas, ou quando for ler Zacarias, ou Ageu, entender um pouco melhor por que ele está falando tudo isso aqui. Eu quero até convidá-lo, se você topar o desafio, durante a semana nós lermos o profeta. Não tinha como a gente fazer isso em Isaías, Jeremias, porque são textos que têm 50 capítulos, 60 capítulos, e fica difícil a gente fazer isso em uma semana. Mas Oséias são 14 capítulos, você pode ler durante a semana. Joel, na próxima semana, são 3 capítulos, se não me engano, ou 2. Três, olha aí. Joel, que eu vou pregar domingo que vem, se o Senhor assim permitir, são 3 capítulos apenas. Então quero convidar você a ler durante a semana, pelo menos o livro de Joel, e na outra semana a gente lê o próximo e por aí vai, porque são textos pequenos. Com certeza, se você tem vindo aqui no culto das 6h30 e lê isso durante a semana, talvez essa mensagem vai conseguir fazer mais... obrigado, brother. É uma bênção, cara. Vai conseguir entender melhor o texto, tá bom? E aí, topa o desafio, irmão? Sim ou não? Amém? Quem topa aí? Porque quem topar eu quero saber. Topa mesmo, né? Amém. Quem não topou, eu vou orar por você para domingo que vem você topar. Oséias, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri,
nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um nome, um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de Desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei, e os salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado, a desfavorecida concebeu Oséias e deu a Gomer e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome, o que, irmãos? Por quê? Vamos ler juntos? Porque nem eu serei o vosso Deus. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, como se não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Capítulo 2, versículo 1. Vamos ler juntos? Chamai a vosso irmão, meu povo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós lemos aqui a Tua palavra, Pai. Queremos pedir a iluminação e a graça do Senhor sobre a nossa vida, cada um de nós aqui essa noite. O Senhor conhece as minhas fraquezas, inaptidões. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia e nos abençoe, Pai. Privilégio nosso é entregar a Ti dízimos, como fizemos agora há pouco, Pai. Ofertas, fidelidade ao Senhor nessa área da nossa vida, Pai. Dá-nos a graça de sermos fiéis. Se alguém aqui está roubando o Senhor, eu te peço um quebrantamento. Que as nossas finanças, Senhor, possam também refletir a Tua glória e a Tua providência, Pai. Nos abençoa nessa matéria também. Nos abençoa aqui essa noite. Consagramos a Ti a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando eu era mais novo e queria assistir um filme, eu tinha que ir numa locadora e alugar uma fita VHS. E a fita VHS, a gente assistia no videocassete em casa, toda aquela fita. E no final, antes de entregar a fita lá para a locadora, a gente tinha que fazer o quê? Rebobinar a fita, senão levava uma multa da locadora. Então ficava aquele filme lá rebobinando o tempo todinho na televisão. Hoje em dia é muito fácil, você bota na Netflix, está tudo tranquilão. Mas para a gente olhar para Oséias, eu queria que você rebobinasse um pouco a sua fita aí e voltasse um pouco na história de Israel. Estamos aqui agora, não mais no ano 500 e um bocado antes de Cristo. Estamos agora no ano 750 a 720 antes de Cristo. Não estamos naquele período lá da Babilônia. Não estamos naquele período em que o reino de Judá fora tomado pela Babilônia, e a gente pôde ver as profecias de Isaías a respeito disso, Jeremias que viveu isso na pele, Ezequiel que estava dentro lá do exílio babilônico, e Daniel que também estava lá servindo ao Senhor, servindo aos reis da Babilônia, sendo um grande homem, um grande administrador lá no reino da Babilônia. Mas a gente não está mais lá na frente, 500 e poucos antes de Cristo, no reino da Babilônia, depois de Medo-Persa. Precisa voltar um pouco na história. Voltar para o reino do norte, voltar para Israel. Israel
estava dividido, reino do norte e reino do sul. O reino do norte era chamado de Israel e o reino do sul era chamado de Judá. A maioria dos profetas aqui vão estar falando mais a respeito do reino do sul de Judá. Mas Deus levantou Oséias para falar ao reino do norte. Oséias é um profeta que está falando, que está fazendo o seu anúncio ao reino do norte. A maioria das tribos de Israel, que está prestes a ser tomada por um povo, que não é a Babilônia. Esse povo que está prestes a tomar Israel chama-se Assíria. A Assíria está prestes a destruir completamente o reino do norte. Isso vai acontecer no ano 722 a.C. Oséias é chamado por Deus para profetizar no período de 40 anos, mais ou menos, exatamente antes disso. Até que nesse período final, até que finalmente a Assíria viria e destruiria todo Israel. A história é muito feia, irmãos, porque a Assíria, quando veio e tomou Israel, o reino do norte, ela destruiu completamente o que ela pôde destruir. O reino do norte nunca mais voltou a buscar e a conhecer a Deus no Antigo Testamento, porque se misturou completamente o reino do norte. A herança mais próxima que se tem do reino do norte, talvez você conheça pela história dos samaritanos lá no Novo Testamento, quando Jesus, em João capítulo 4, por exemplo, está conversando com uma mulher que ela é samaritana, e os judeus não gostam dos samaritanos, justamente porque os samaritanos são resultados dessa história do reino do norte, que se misturou completamente, que se tornou um povo extremamente sincrético na sua religião, adúltero no seu estilo de vida, e não buscou mais a Deus. Na história do reino do sul, havia alguns reis que buscaram a Deus, fizeram o que era reto perante o Senhor. Na história do reino do norte, nenhum rei do reino do norte fez o que era reto perante o Senhor. O primeiro deles foi Jeroboão. Jeroboão entrou em conflito com o filho de Salomão e dividiu o reino. Quando Jeroboão fez isso, ele colocou um bezerro de ouro no norte de Israel e no sul, para que o povo não fosse a Jerusalém adorar a Deus, mas que no caminho pudesse, ao invés de ir a Jerusalém adorar o Senhor, pudesse procurar o norte ou o sul e se prostrar diante de um bezerro de ouro. Vocês sabem que a história do bezerro de ouro remonta lá atrás a Moisés. Jeroboão foi esse rei e ele marcou a história do reino do norte. Mas na época de Oséias, reinava um outro cara chamado Jeroboão II. Jeroboão II reinou no reino do norte mais ou menos 60 anos. Para nós hoje, isso parece uma coisa assim horrível, porque nós acreditamos numa democracia e cremos que é saudável que haja uma mudança de governo. Mas naquela época, reinar durante 60 anos era sinônimo de prosperidade, era sinônimo de estabilidade. E era justamente isso que estava acontecendo no Reino do Norte. E é justamente isso que muitas vezes faz com que os nossos olhos e a nossa mente, o nosso coração se percam na nossa caminhada cristã. O Reino do Norte estava prosperando, estava vivendo um momento muito bem, obrigado. Estava vivendo um bom momento político, um bom momento social, um bom momento econômico, um bom momento com as nações ao redor de Israel, um bom momento. Jeroboão II reinou durante quase 60 anos e trouxe a Israel uma grande ilusão. A ilusão de que nós podemos viver sem Deus e bem. Podemos viver uma vida boa e sem Deus. Podemos viver uma vida feliz e sem Deus. Podemos viver uma vida satisfeita e plena, mas sem Deus. Podemos viver uma vida economicamente de sucesso, mas sem Deus. Podemos viver, sim, uma vida ética e moral sem Deus. É assim o reinado de Jeroboão II no Reino do Norte. O que o texto vai dizer para a gente é que Deus chamou um profeta chamado Oséias. Oséias significa o Senhor salva. Deus salva. Deus chamou Oséias com esse nome para, com a sua própria vida, ser um anúncio ali naquele reino do norte, que ainda era considerado povo de Deus. É por isso que essa profecia existe aqui, Oséias.
Mas a profecia de Oséias não era fácil. Não era fácil. O desafio que Deus deu a Oséias não foi fácil. E o tempo que Oséias viveu no Reino do Norte, profetizando aí ao longo desses 14 capítulos, em que Oséias viu o finalzinho do reinado de Jeroboão II, Oséias viu também a confusão estabelecida entre os outros reis depois de Jeroboão II, e Oséias viu o último rei do Reino do Norte, que tinha também o nome de Oséias, ser totalmente destruído pelo reino da Assíria. Não foi fácil a missão de Oséias. Não foi fácil o momento que Oséias viveu naquela época. O texto descreve para a gente que o momento é que a terra estava sendo chamada como terra de prostituições. É assim que nos diz aqui logo no início do texto, no capítulo 1, versículo 2. Terra de prostituições. É assim que é descrito o Reino do Norte para Oséias. Estava acontecendo aqui é que o povo de Deus buscava a sua prosperidade, a sua fertilidade em Baal e outras divindades. Mas o que estava acontecendo aqui também é que por causa dessa adoração ao seu próprio ego, essa adoração ao seu próprio sucesso, ao dinheiro, a busca pelo poder, o povo também entrou numa maquinação, num declínio espiritual e moral terrível. O que havia no meio do povo era sensualidade, o que havia no meio do povo era prostituição, o que havia no meio do povo de Deus é que o povo de Deus vivia como se não conhecesse a Deus, é que o povo de Deus vivia como ímpios, festejava como ímpios, fazia os seus cultos como ímpios, trabalhava como ímpios, andava como ímpios, mas era chamado o povo de Deus. A terra tinha se prostituído. Nós vivemos um tempo assim. Às vezes as pessoas falam que o momento que nós vivemos na história é muito difícil. Às vezes as pessoas falam, é muito difícil ser cristão nos dias de hoje. É muito difícil ser adolescente nos dias de hoje. É muito difícil ser um jovem nos dias de hoje. É muito difícil viver porque o mundo hoje está perdido na prostituição, no mundo. É tanta coisa terrível. Drogas. Deixa eu dizer para você que esse negócio é muito antigo. É muito antigo. A terra que Oséias estava profetizando era a terra de prostituições. Nós vivemos um mundo assim. Hoje em dia, as pessoas, adolescentes, cada vez mais novos, já perderam a sua virgindade. Não importa mais ter uma vida de casado para os jovens. Não importa mais ter comprometimento com qualquer tipo de aspecto moral, ético. Não importa mais, nós vivemos nesse lugar. As conversas no trabalho, as mensagens de WhatsApp, os escândalos que nós vemos entre os artistas. Esse ano, Fernando de Noronha foi aquele palco, de um grande escândalo, como se fosse de fato um escândalo, porque os artistas vão para lá para viver todo tipo de imoralidade que você imagina. Nós vivemos nesse ambiente, está do lado da gente, talvez dentro da nossa própria casa, no nosso trabalho, na faculdade. Talvez na sua faculdade ou na sua sala de aula, poucos ainda são aqueles que estão mantendo a sua castidade. Poucos ainda são aqueles que estão se guardando para o casamento. Quando eu era novo e estava na escola, na universidade, e falava para as pessoas que estavam me guardando para o casamento, eu era motivo de chacota. E olha que eu casei cedo, com 22 anos. Mas era motivo de chacota por dizer isso, porque as pessoas não entendiam, não aceitavam. Que negócio, nada a ver, você tem um relacionamento, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver? Irmãos, isso aí é fácil a gente identificar. Mas o problema é que Oséias, a terra de prostituições em Oséias, não era o mundo ao redor. A terra de prostituições em Oséias não era na Assíria, não era na Babilônia, não era na Síria, não era entre os filisteus, não era ao redor de Israel.
A terra de prostituições era o próprio Israel. Era dentro daquilo que representava o povo de Deus no Antigo Testamento. O que a gente está falando aqui não é sobre a influência do mundo, a influência daqueles que não conhecem a Deus, mas a mensagem que de Deus está trazendo através de Oséias é de um povo que resolveu trair, resolveu ser infiel e desleal à aliança de Deus na sua época. A gente está falando aqui de um povo que se chama povo de Deus, mas vive uma vida de prostituição. Infelizmente parece que o cenário evangélico não é tão diferente assim. Não é tão diferente. Os cristãos hoje acham que podem viver a vida que querem durante a semana e bater o ponto no domingo na sua igreja. Os cristãos hoje festejam, comemoram, se casam como se fossem pessoas mundanas, secularizadas e não honram a Deus através dos mínimos detalhes da sua vida. Os cristãos hoje não se guardam para o casamento. Está namorando e acha que pode passar do ponto, acha que pode passar o limite. Está namorando e acha que não tem nada a ver esse negócio, pode viver uma vida promíscua com seu namorado, com sua namorada, e está participando da igreja, está liderando coisa na igreja, está participando porque não tem nada a ver. E se a igreja começa a dizer que não é assim, não é assim, não é assim, sabe o que acontece? Você procura outra igreja que fala que é verdade, não tem problema. Está assim de igreja, irmãos, aqui no Brasil, para dizer para você que não tem nada a ver você fazer sexo antes do casamento, não tem nada a ver você fazer uma festa de casamento, como os católicos fazem festas, que não tem nada a ver você fazer seu aniversário e ficar bêbado lá dentro, que não tem nada a ver você se misturar com as pessoas do mundo, ter um linguajar do mundo, se vestir como o mundo, que não tem nada a ver. Está assim de igreja que está a fim de lhe abraçar e lhe acolher, mas não está a fim de pregar o evangelho e ver uma vida transformada. Está assim de igreja. É a terra de prostituições a que Oséias está se referindo, como a prostituição, a infidelidade, a deslealdade entrou no meio do povo de Deus, no nosso meio, irmão. Por isso que a mensagem de Oséias não é uma mensagem fácil, é difícil de engolir, é difícil de digerir, é muito difícil, até porque a primeira ordem que Deus dá a Oséias é uma ordem louca, absurda aos olhos humanos. Deus fala para Oséias assim: vai, toma uma mulher de prostituições e casa com ela e tem filhos com ela. Você vai dizer, como assim? Tem gente na história da igreja que nem acredita que essa história é real. Mas deixa eu dizer para você, essa história é real. Deus mandou o seu profeta se casar com uma mulher de prostituições. E vai lá Oséias casar com uma mulher que tinha uma vida promíscua. E provavelmente não era apenas uma prostituta, mas era também uma mulher idólatra, porque o contexto da prostituição naquela época estava ligado aos cultos idólatras. E vai lá Oséias e toma Gomer e diz assim: Gomer, eu quero casar com você, eu amo você, vamos construir uma nova história. E Oséias casa com Gomer, tem 3 filhos com Gomer. Mas o que Oséias sofre na própria pele é apenas Gomer traindo ele e continuamente se prostituindo com outros homens, mas ainda casado com ele. Agora você imagine essa tarefa, se Deus mandasse isso para mim ou para você. Imagine você viver nessa situação. Imagine você ser demandado por Deus para uma tarefa tão difícil quanto essa. O que está acontecendo aqui no texto bíblico, a vocação profética desse Oséias que vive numa terra de prostituições, envolve um comprometimento real, vivo. De fato, Oséias estava entregando sua vida, consagrando sua vida a Deus, para dizer a Deus: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Eu quero te servir, custe o que custar. Eu quero fazer o que o Senhor mandar que eu faça. Eu quero viver no centro da tua vontade. É bonito demais falar isso, irmãos.
É muito bonito a gente levantar as mãos e se consagrar ao Senhor. É muito bonito a gente estar dizendo que devemos viver para a glória de Deus, devemos viver para a glória de Deus. É muito bonito, irmãos. Mas quando Deus demanda de nós uma tarefa, uma ação, um caminho que é difícil para a gente, o que é que acontece? O que é que acontece quando Deus requer de mim e de você uma tarefa que muitas vezes é indigesta? Quando Deus requer de mim e de você que nós saiamos da nossa zona de conforto, que Deus requer de mim e de você que a gente desapegue de coisas que não fazem parte da história de Deus com a gente, quando Deus requer de mim e de você um comprometimento tal, a ponto de sentir na pele o que Deus queria falar para o povo. Estamos acostumados hoje com ministérios do YouTube. É muito fácil ouvir pregação do YouTube. É muito fácil ficar em casa, ligar o culto e ficar lá comendo, vendo um bocado de coisa ao mesmo tempo e ouvindo o culto. É muito fácil, irmãos. Mas a vida cristã, a vocação de Deus aqui na terra, não tem a ver com a telinha de YouTube. Não tem a ver com aquele momento em que parece que muitas vezes é só a performance. O que importa é a performance do discurso. O que importa é a maneira como se fala. O que importa é o conforto que eu estou sentindo. O que importa é a aceitação, é a aprovação. O que importa é o nosso próprio ego, é o nosso próprio coração. Enquanto que, na verdade, Deus chama Oséias e diz: Oséias, vai lá e casa-te com a prostituta. Como era o nome dela? Ela vivia na prostituição e Deus fala para Oséias: vai lá. Oséias vai sentir na pele. Oséias vai sentir na pele a mensagem que Deus tem para aquela terra. Oséias vai sentir na pele a traição da sua mulher. Oséias vai sentir na pele as pessoas ao redor brincando com ele, tirando onda da cara dele, dizendo: Oséias casou-se com a prostituta. Oséias está sendo traído, para usar uma linguagem com eufemismo. Oséias está sendo traído, está recebendo chacota dos seus amigos, dos seus vizinhos. Oséias está sentindo na pele essa dor de ter feito a aliança com alguém e essa pessoa está traindo ele continuamente, a ponto de alguns comentaristas até falarem que talvez os 2 últimos filhos de Oséias não fossem nem deles de fato. Você já pensou batizar um filho que não é seu? Casar-se com uma prostituta? Atenção, o medo, o horário, as obrigações. Ministério que tem a ver com Deus. Ministério que tem a ver com a nossa vida com Deus. Ministério que tem a ver com a história de Deus. Envolve a nossa vida por completo. Envolve um comprometimento completo da nossa vida, da nossa história, para dizer: Deus, faça o que o Senhor quiser da minha vida. Agora presta atenção para você não se confundir. Aqui é um caso especial. Aqui é um caso à parte. Aqui é um caso em que há uma exceção. Há um mandamento de Deus para Oséias. Não há essa ordem explícita a nenhum de nós para sairmos daqui e nos casarmos com a prostituta. Mas essa vocação louca, essa vocação doida que Deus deu a Oséias, e Oséias está dizendo: Senhor, eis-me aqui, se for a tua vontade, usa a minha vida. E aí Oséias casa-se com Gomer. Ele tem 3 filhos, como era o nome deles? O primeiro, Jezreel. O segundo, como era o nome do segundo? O segundo era uma menina, linda. Como era o nome dela? Desfavorecida. E o terceiro era o menino. Como era o nome dele? Eu não vou dizer aquela piadinha de pastor. Sabe qual é? Um bom nome para você colocar. Não vou dizer essa piadinha. Tá aí um bom nome. Não tá não. Veja só, Jezreel. Jezreel quer dizer Deus semeia. Jezreel foi o lugar em que o rei Acabe foi derrotado pela casa de Jeú. Jezreel foi o lugar que Jezabel tomou para o rei Acabe, o seu marido. Jezreel foi o lugar
em que uma outra dinastia surgiu no Reino do Norte, a dinastia de Jeú, por uma profecia antiga lá do profeta Elias e Eliseu. Jezreel foi o lugar em que Jeú começou a reinar, e Jeú, a palavra de Deus dizia que ele ia ter uma dinastia de 4 reis. Jeroboão II era o último rei da casa de Jezreel. Esse filho de Oséias está fazendo um anúncio do juízo de Deus para o povo de Israel, dizendo: é no vale de Jezreel onde Deus vai pesar a sua mão sobre a nossa vida. E de fato pesou, porque Jeroboão II morre e aquela dinastia de Jeú se acaba completamente, e a história por vir de Israel é de conspirações e mais conspirações até ela ser totalmente destruída. Jezreel é um anúncio que está dizendo para o povo: o pecado tem preço. As coisas que nós abrimos mão, por pequenas que sejam hoje, lá na frente elas vão cobrar o seu preço. As brechas que eu e você abrimos na nossa vida e na nossa história, e não precisam elas serem apenas no campo ético da sexualidade, mas as brechas, as mentirinhas, os acordos, a busca por aprovação, o desejo por ser visto, os likes, a nossa escravidão a essa vida plástica que nós vivemos hoje, essas pequenas brechas que nós abrimos na nossa vida, vão cobrar o preço lá na frente. Porque passaram-se anos e mais anos, e Deus continua voltando à mesma história, dizendo: filho de Oséias será chamado Jezreel. Essa história é Deus falando para o povo que Ele não está feliz com a sua vida, que Ele não está feliz com a nossa vida quando nós achamos que podemos conciliar a amizade do mundo com a amizade com Deus. Tem 2 textos na Bíblia que exemplificam isso. O primeiro é Isaías capítulo 59. Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, nem cegos os seus olhos, nem as suas mãos. Mas ele diz assim: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O problema não é Deus, irmãos. Jezreel está dizendo para nós que o problema somos nós. E Deus pesa a sua mão sobre os descaminhos da nossa vida. Deus pesa a sua mão, não tem nada oculto que Deus não venha a revelar. Deus pesa a sua mão. Nós secamos, nós esmorecemos, nós desanimamos. De repente a nossa cabeça, nossa teologia começa a se modificar. De repente a gente apostata da fé e está vivendo uma vida seca e imoral no mundo, trazendo vergonha ao nome de Cristo. Jezreel cobra o seu preço. Segundo texto que exemplifica isso, Tiago capítulo 4. Ele fala: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Qual é o problema? Tiago está perguntando. De onde procedem essas guerras, conflitos? Ele fala: de onde? Senão do seu próprio coração. É de lá do seu próprio coração de onde procedem guerras, conflitos, contendas no meio de vocês. O problema está no seu próprio coração. E ele continua falando a respeito disso, até que ele diz assim: infiéis, adúlteros, não compreenderam ainda que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Todo aquele que se constitui amigo do mundo, se constitui diretamente inimigo do próprio Deus aqui na terra. Não tem jeito, irmãos. O primeiro filho de Oséias com Gomer é Jezreel. Depois ele tem uma outra filha. O nome dessa filha é como? Desfavorecida. A palavra aqui no hebraico é para um amor profundo de Deus. Um amor profundo de Deus. Ele está dizendo: não tem mais esse amor profundo. Não tem mais. Não tem mais esse favor. Não tem mais essa misericórdia. Não tem mais. Você agora perdeu o meu favor. Perdeu esse meu amor profundo pela história de vocês. Não tem mais. Desfavorecida é o nome da segunda filha, que está anunciando para aquele povo, para a terra de prostituições, que Deus não se compactua com uma vida dupla, que Deus não se compactua com a nossa vida quando nos
fazemos amigos desse mundo. Deus não tem nada a ver com essa história, irmãos. De Deus não se zomba. A Deus nós não podemos enganar. Deus conhece o profundo do nosso coração. A mão do Senhor pesa. O nome do Senhor começa a ser tirado dessa história. Nós perdemos o favor do Senhor pela nossa vida. Muitas vezes a vida da gente, na prática mesmo, complica. A vida se complica muitas vezes, mas esse não é o parâmetro para medir, porque a vida de muitos parece prosperar de vento em polpa. Mas o coração se complica profundamente, porque nos tornamos desfavorecidos do Senhor. E por último, o último filho que Osés vai ter com Gomer, é Deus dizendo assim: estou tirando o meu nome dessa história. Porque a história de Deus conosco começa lá, né, essa expressão, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus, começa lá com Moisés, Êxodo capítulo 6 para frente. Deus falando para o povo uma palavra de aliança, aliança eterna, aliança de Deus com a nossa vida. Ele vai dizer assim: vocês serão o meu povo e eu serei Deus sobre vocês. Agora Deus está falando para o reino do norte: eu vou tirar o meu nome dessa história. Vou tirar o meu nome dessa história que vocês estão vivendo nessa terra de prostituições. Não tem mais nada a ver comigo essa vida que vocês estão vivendo. E está lá Oséias. Só que Oséias não está publicando esse texto no Facebook. É muito legal fazer isso, é muito fácil. Oséias não está publicando uma foto no Instagram, não está publicando um Twitter para falar isso. Oséias está sentindo na própria pele. Oséias se casou com uma prostituta, teve 3 filhos com ela, talvez até aquela desconfiança se é ou não é, porque alguns comentaristas falam sobre isso. Se é ou se não é dele. Mas Oséias está vivendo essa história, está dando nome aos seus filhos a partir do seu ministério. Veja como em Oséias não tem essa história de que uma coisa é a minha vida com Deus e outra coisa é a minha vida profissional e outra coisa é o meu relacionamento. O ministério entra na vida de Oséias e a vida de Oséias entra no ministério, é uma coisa só. A vida de Oséias é um anúncio direto para o povo de que essa vida não vale a pena, mas há um Deus que nos salva, há um Deus que restaura, há um Deus que pode fazer nova todas as coisas na nossa vida. É a vida de Oséias e não somente uma hora da semana ou um dia da semana, mas é a vida de Oséias consagrada a Deus, sentido na própria pele, comprometido de fato com a história e o ministério e a vocação profética de Deus. Está lá Oséias, tem 3 filhos. Esses filhos estão dizendo para o povo o tempo inteiro: há um juízo de Deus. Mas só que a história não termina assim. O anúncio do Evangelho não é somente de que Deus pune pecadores. O anúncio do Evangelho não é apenas que Deus pesa a sua mão sobre nós. O anúncio do Evangelho não é apenas culpa. Não é apenas culpa. Uma vez o Philip Yancey, escrevendo no seu livro Maravilhosa Graça, falou sobre a história de uma prostituta que foi a fazer um atendimento com um pastor. Essa prostituta estava chorando copiosamente. Essa história está em 2 livros, Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, e um outro livro chamado Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas na Igreja. A prostituta estava lá chorando copiosamente e o pastor atendendo ela. Aquela mulher não somente se prostituía, mas aquela mulher deixava e entregava sua filha de 2 anos de idade para se prostituir. 2 anos. 2 anos. E ganhava com ela muito mais dinheiro do que consigo. Aquela mulher chorava e o pastor dizia assim: por que você não veio aqui na igreja antes? Para a gente lhe ajudar, por que você não entrou? Ela disse: como é que eu ia entrar nesse lugar apenas para me sentir culpada e julgada pelas pessoas? Às vezes é isso que acontece. Nós apenas enfatizamos a culpa, apenas falamos sobre o juízo, apenas falamos sobre a justiça de Deus,
apenas falamos sobre a mão pesada de Deus, apenas falamos que Deus não gosta desse negócio, odeia esse negócio, não tem nada a ver com esse negócio. E o que isso vai acarretando na vida da gente é que nós vamos fechando os guetos evangélicos dentro do nosso próprio mundo e nos afastando completamente daqueles que estão perdidos ao nosso redor. Quando uma pessoa está mal espiritualmente e vem na igreja, ao invés da gente acolher, abraçar, dizer para ela, você está errado, não é assim que Deus quer que você viva, mas acolher, abraçar e falar sobre um Deus de amor e que restaura a nossa vida. Nós apenas apontamos o dedo, culpamos a pessoa, excluímos ela da nossa vida. O anúncio de Oséias naquela época não dizia respeito apenas ao juízo, porque a história do Evangelho não é apenas de juízo. A história do Evangelho envolve juízo e salvação, culpa e graça. A história do Evangelho envolve ruína e restauração. A história do Evangelho não envolve apenas o juízo, mas envolve também a salvação. O texto no capítulo 1 já termina dizendo para a gente isso. Vocês, esses filhos que receberam o nome, a identidade de filhos perdidos, promíscuos, sem Deus, eles podem ter um novo nome, eles podem ter uma nova história. Eles podem ter uma nova vida. A única coisa que eu e você podemos gerar quando nos prostituímos com o mundo é a distância de Deus e a descaracterização. Nós ficamos cada vez mais descaracterizados. A nossa identidade, a imagem de Deus em nós vamos nos perdendo, irmãos. Nosso coração vai endurecendo. E muitas vezes parece que estamos como uma estátua. Andamos, respiramos, mas parece um boneco de pedra, que não sente, não vê, não enxerga, não ouve mais, não percebe mais. A mente ficou totalmente petrificada, o coração também. Mas a história de Deus é a história da restauração. E o texto vai terminar no capítulo 1 dizendo para a gente assim, Oséias vai trazer um anúncio, Deus vai falar para Oséias o seguinte: os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão, haverá um juízo de Deus, mas haverá também um retorno, haverá também uma restauração. Eles serão agora um só povo, terão apenas uma só cabeça, e você sabe qual é essa cabeça que eles estão falando. Esse é o anúncio do Evangelho. Eles serão um só povo, estarão reunidos em torno de uma só pessoa. E o texto vai dizer para a gente que aquele vale, que era o vale do juízo, o vale de Jezreel, pode haver nele um grande dia. Aquele vale, aquele lugar que era o lugar de trevas, aquele lugar que era o lugar da iniquidade, aquele lugar que era o lugar do juízo de Deus, pode se tornar um lugar cheio da bênção de Deus, da abundância da presença de Deus. É Jezreel. Deus é o único que pode mudar o nome, Deus é o único que pode mudar a nossa história. Jezreel pode se tornar um grande vale de bênçãos do Senhor. E não somente isso, mas aquela que se chamava desfavorecida, agora vai se chamar favor, bênção, amor profundo de Deus. Aquela que se chamava desfavorecida vai se chamar agora amor profundo de Deus. E aquele que se chamava não meu povo, vai voltar a ter o seu nome, vai voltar a ter o meu nome na sua história, vai voltar a ter o meu nome no seu nome, na sua identidade, agora se chamará meu povo. Meu povo. Essa é a história do Evangelho que nos está sendo anunciada pelo profeta Oséias. O Evangelho é o único poder que pode nos libertar da escravidão, do vício e da prostituição. O Evangelho é o poder de Deus que nos salva. E não nos salva apenas no dia da nossa conversão, mas continuamente está nos salvando de nós mesmos, do nosso próprio coração, para não nos prostituirmos, mas sermos cada vez mais amigos de Deus. Oséias está fazendo esse anúncio público de que Deus ainda pode mudar a sua história. Deus ainda pode mudar
a sua vida. É isso que Oséias está falando naquela época lá atrás. Capítulo 3, se você folhear comigo o livro de Oséias. Capítulo 2, versículo 14, veja o que diz para a gente. Ele fala: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. E o que, irmãos? Falarei ao coração. No capítulo 2, no finalzinho, ele diz: naquele dia, sou eu que vou abençoar essa terra. Naquele dia, sou eu que vou corresponder a essa terra. Sou eu que vou abençoar esse negócio naquele dia. Com trigo, com vinho, com óleo. Essa terra de Jezreel não vai ser mais esse vale de morte e do juízo de Deus, mas vai ser um vale de bênção. Ele diz: semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi: tu és o meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus. No capítulo 3, a história conta para a gente que Gomer traiu Oséias e foi embora de casa. Capítulo 2 vai contar essa história para a gente. Gomer era amante dos amigos de Oséias. Capítulo 3 vai dizer para a gente que Deus manda a Oséias comprar Gomer de volta. Compra ela, compra a escrava por um preço, 15 peças de prata e um homer e meio de cevada. E ele disse assim no versículo 3: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, perdidos, sem príncipe, sem coluna, sem estola sacerdotal. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor seu Deus, e a Davi, ao seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e do seu favor, da sua bondade, da sua aliança. Oséias está fazendo um anúncio, irmãos, aqui muito grande. Assim como o povo de Deus, assim como nós, muitas vezes, que fomos comprados por um alto preço, mas nos prostituímos com as nossas amantes, Deus ainda está de braços abertos para nos receber. E não somente isso, mas Deus foi aquele que pagou o alto preço para fazer o escravo ou a escrava livre, para fazer uma prostituta ser amada e abençoada por um homem. Capítulo 3. Se você pular lá para o capítulo 6, você vai ver o anúncio claro do Evangelho. Oséias está falando para o povo a respeito de algo que está por vir, que eu e você já conhecemos. Ele diz: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e Ele mesmo a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dEle. Oséias está falando a respeito de Cristo, que seria ferido, mas ao 3º dia se levantaria, e nós poderíamos viver diante dele por causa do poder da morte e ressurreição de Cristo Jesus. É por isso que ele diz no versículo 3, leia comigo por favor, Oséias capítulo 6, no versículo 3, é um chamado de Deus para a gente. Ele fala o quê? Conheçamos, vamos ler juntos? Um minutinho, vamos lá? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos ler? Como? Que rega a terra. Conheçamos, é um brado de convocação. Mas talvez você esteja com o coração aqui, como no versículo 4 ele diz: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Daniel? Que te farei, ó Judá? Porque o seu amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que aparece, mas logo vai embora. Capítulo 11, nós lemos aqui no início do culto, a palavra que Oséias está anunciando na terra das prostituições é: eu te comprei lá atrás,
Quando você era um menino, eu te amei. Eu coloquei o meu nome em você. Eu coloquei a minha história em você, a minha aliança em você. Eu te amei pelo meu nome, para que você não vivesse mais diante dos ídolos, diante das imagens de escultura. Ele fala no versículo 4 do capítulo 11, você pode ler comigo aí? O que é que ele diz? Atraí-os com o quê? Com o quê, irmãos? E o que mais? Laços de amor. Você consegue ver Deus falando isso para você hoje? Ele está dizendo, atraí-os com cordas humanas e laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Como te deixaria, ó Efraim? Como vou te abandonar? Veja aí no versículo 8, na parte B, o que o Senhor vai dizer. Ele diz, o meu coração, as minhas entranhas, meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões, a uma se acendem por você, por mim, por nós. O Senhor está dizendo, o meu coração toca fogo de amor por você, por isso que eu lhe atraí, por isso que eu não deixo você ir embora, eu estou sempre trazendo você de volta. Eu amo você, eu quero dar uma vida nova para você. Capítulo 14, por favor. Veja o anúncio do profeta Oséias, quando ele vai dizer, a partir do versículo 4, no capítulo 13, versículo 14, ele diz, eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Capítulo 14, o Senhor promete bênçãos e mais bênçãos sobre o seu povo. Ele diz assim, curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo, à sua sombra voltarão, serão avivados, serão vivificados como o cereal, e florescerão como a vide, e a sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei, e eu quem vou cuidar de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. Mas os transgressores, neles cairão. Amém. A vocação profética da igreja em Oséias é esse anúncio do Evangelho em terra de prostituições. A vocação profética da igreja em Oséias é esse chamado de Deus constante ao nosso coração para que nos rendamos diante dele. Nos rendamos. Porque o Senhor nos atraiu com laços de amor, com cordas. É o Senhor quem põe limite. É o Senhor que quer que eu e você vivamos para a glória dele, em santidade de vida, em fidelidade, não infidelidade, em lealdade, não em deslealdade, com ambição profunda no peito de conhecer a Deus, com gosto, com sabor na vida de conhecer a Deus, com alegria, como quem está dizendo, prossigamos, corramos para o Senhor, vamos conhecer a Deus, vamos ter expectativa de que o Senhor vai voltar, vamos ter esse gozo na vida, que é o maior gozo, o maior deleite que nós podemos ter. O anúncio dessa vocação profética de Oséias é para uma restauração que precisa acontecer primeiramente dentro do meu coração, dentro da minha alma, quando o meu coração se conecta ao coração de Deus e as minhas entranhas se comovem e se constrangem a tamanho amor que Deus tem por mim. Que mesmo que eu seja infiel, Deus permanece fiel. Que mesmo que eu venda a minha alma à prostituição, Deus continua dizendo para mim, você é meu filho, eu quero você na minha vida, eu quero andar com você.
porque você é o meu povo e eu sou o seu Deus. Você tem uma nova identidade. Não é para viver perdido, não é para viver desfigurado. Há um tempo atrás eu citei uma música do Tiago York chamada Desconstrução aqui num sermão. A música de um ímpio, mas que vai falar como uma jovem, por causa da sua vida popular, dos likes que ela tanto buscava, e da prostituição, tornou a sua imagem totalmente desfigurada na frente do espelho, perdida. Entrou no escuro da sua palidez, estilhaçou o seu corpo celular, saiu de cena para se aliviar, vestiu o drama uma última vez, se liquidou em sua liquidez, viralizou no cio da ruína. Ela era só uma menina, ninguém notou a sua depressão, seguiu o bando a deslizar a mão para segurar apenas uma curtida. José Saramago, quando escreveu Ensaio sobre a Cegueira, mostrou que muitos se prostituem para a sobrevivência. E a degradação da alma humana pode chegar a esse ponto. Mas Tiago York diz que eu e você nos prostituímos por muito menos. Eu e você vendemos a nossa alma e o nosso coração por muito menos. E essa não é a história do século 21. Não é culpa do Instagram, não é culpa da tecnologia, porque 730 anos antes de Cristo, e essa é a mensagem de Oséias, essa vocação profética de Oséias, estava falando a mesma coisa. Deus requer de nós, irmãos, é fidelidade, é lealdade, é discipulado, é desfrutar da presença de Deus, é comprometimento com a sua obra, mesmo quando ela nos chama a sair da nossa zona de conforto, a sofrer, a ser perseguido, a receber chacota, a ser talvez até demitido do trabalho, mas não abrir mão, não vender a sua alma. Nós vivemos assim, irmãos, nessa terra de prostituições. Mas o Senhor chamou a mim e a você para sermos aqui como uma placa, como um outdoor ambulante, dizendo para o mundo inteiro, e de dentro da nossa própria igreja, dizendo, e para o mundo, e amanhã por onde nós passarmos, o Senhor salva, o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor pode dar uma nova vida, o Senhor pode tirar você da prostituição, o Senhor pode tirar você de um poço de perdição, o Senhor pode tirar você de um tremedal de lama, o Senhor pode tirar você da apatia, o Senhor pode tirar você da cegueira, o Senhor pode tirar você da avareza, o Senhor pode tirar você de qualquer vida, o Senhor pode dar a você um novo nome, uma nova história. Você que faz parte dessa história, na ceia do Senhor, é um bom momento para a gente ouvir de Deus mais uma vez. Quando você era menino, eu te amei. Quando você era menino, eu te amei. Joguei cordas para te segurar, laços de amor. As minhas entranhas se comovem de amor por você, por nós, irmãos, pela nossa vida. Amém. Vamos orar, puder fechar os olhos, a gente orar. Queria convidar os presbíteros para vir aqui à frente. Enquanto oramos, consagramos a nossa vida ao Senhor. Enquanto você pode ouvir do Senhor que Ele ama você. Que essa vida que você está vivendo, seja ela qual for, Deus não se compactua com ela, mas Ele quer nos dar uma nova vida, uma nova história, um
novo coração, coração de carne, no lugar de um coração de pedra. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ó Deus, estamos aqui na Tua presença, constrangidos por tão grande amor do Senhor. Tão grande amor, o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Mas a nós aqui, quando éramos meninos, o Senhor revelou desse amor. Não merecíamos, mas o Senhor se revelou a nós. Nos comprou por um alto preço. Nos tirou da escravidão do pecado. Nos deu um novo nome, uma nova aliança. Uma aliança, um casamento com o Senhor. Mas Deus, tantas e tantas vezes, Senhor, nós nos prostituímos. Nós preferimos as cebolas do Egito ao maná diário que cai no deserto. Nós preferimos o bezerro de ouro ao Deus único, imortal, invisível, mas real. Nós preferimos os prazeres e os alívios que podem ser trazidos pela nossa carne ao deleite da Tua presença, Senhor. E aqui estamos ouvindo do Senhor mais uma vez. Com laços de amor eu te atraí. Com laços de amor. Misericórdia, com graça. Queremos nos render a Ti essa noite. Consagrar a nossa vida ao Senhor. E quando celebrarmos a ceia, queremos ouvir do Teu Espírito lá no íntimo do nosso coração. Você é meu filho amado. Queremos ouvir essa voz do Senhor afirmando, confirmando, testificando conosco que somos Teus filhos. E que o Senhor pagou um alto preço. Um alto preço para nos comprar de uma vida de prostituição e da escravidão. E o alto preço foi a provida do Teu próprio Filho Jesus. Oh Senhor, que amor tão grande. Que amor tão grande o Senhor tem por nós. Queremos nos render ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.